Nos vamos a un tema internacional muy importante por el impacto que ha tenido los Juegos Mundiales de los Robots. ¿Los vio en lucha libre, Félix, a los robots en la China? De todo, los he visto en todo, corriendo, saltando, de todo, brutal. Nos atiende Fernando Ribeiro, el presidente de la Sociedad Portuguesa de Robótica. Es director de la revista Robótica, es profesor de la Universidad de Minho, dirige el Departamento de Electrónica Industrial, fundó el Laboratorio de Robótica de la universidad, tiene un equipo de fútbol robótico en la RoboCup desde el 99, tiene también la RoboParty, la organiza desde 2007 y es miembro del Consejo de Administración de RoboCup. En este momento está participando en Pekín en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides. Todas las preguntas nos las va a ayudar a entender. Don Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Mr. Fernando, welcome and thank you for being here with us today. Good night for me because I'm in Beijing. Thank you for the invitation, and I'm available for questions. Profesor, yo creo que usted entiende español. Entiendo perfectamente español, Listo. pero no sé hablar español, solo portugués. Lo está hablando perfectamente. Profesor, ¿qué es lo que más le ha descrestado? Bueno, esa palabra. ¿Qué es lo que más le ha impresionado de estos Juegos Olímpicos? La cantidad de humanoides, a qualidade do hardware dos humanoides e do software também, e o número de diferentes ligas, corrida, salto em altura, salto em comprimento, futebol, ténis de mesa, puxar cordas, sei lá, tantas ligas que tem. É incrível a quantidade de humanoides, são mais de 2.000 humanoides aqui em Pequim. Todos de fabricação chinesa, pero no futebol as equipas são de China e também a RoboCup participa aqui com equipas de 16 países. Alemanha, não sei todos de cor, pero Alemanha, Holanda, Netherlands, Brasil, México, Tailândia, muitos outros. Não tem de Espanha, é uma pena, poderia ter, mas há muitas ligas diferentes. Isso impressiona e também pela quantidade de público. Muita gente observando os jogos. Tem 20.000 pessoas todos os dias. Sí, profesor Fernando, esta es la segunda edición de los Juegos y ha multiplicado su tamaño en solo un año. ¿Cómo se explica el avance de la tecnología? Bem, os humanoides estão como a inteligência artificial. Está crescendo muito rápido. A qualidade do hardware, desde que inventaram determinado tipo de motores para as juntas dos braços e das pernas, é muito fácil ter humanoides e eles são muito fiáveis. Claro que ainda têm falhas, tal como os humanos também falhamos, mas eu diria que há 3 anos atrás, 4 anos, não havia praticamente humanoides. Falava-se de humanoides, havia experiências, mas agora tens mais de 150 fabricantes de humanoides só na China. Na Europa temos 2 ou 3, nos Estados Unidos também 2 ou 3, mas aqui na China é incrível o número de fabricantes de robôs. E robôs de todos os tamanhos grandes, pequenos, de todos os tamanhos. E como puderam ver nos vídeos, eles correm mais que os humanos, que não é difícil, é tecnologia. Saltam mais que os humanos. Ainda hoje vimos um salto de mais de 3 metros e meio, em altura, coisa que os humanos não conseguem fazer. Eu diria que os humanoides estão aí para chegar. Eu diria que dentro de 2 anos, talvez 3 anos, teremos humanoides a fazer coisas, tarefas em nossas casas.
Coisas como regar as plantas, deitar água nas plantas, como fazer o pequeno almoço, como cozinhar, como fazer a cama, não sei, tantas tarefas simples para os idosos, para pessoas com algumas dificuldades que vivem sozinhas. É muito fácil pedir a um robô para ir, por exemplo, à cozinha buscar uma lata, uma garrafa de uma botella, qualquer coisa. Sí. Ahora, y para otros asuntos tal vez un poquito más exigentes, porque si corren tan rápido podrían perseguir delincuentes, o si son tan buenos en algunas disciplinas deportivas, tal vez podrían hacer trabajos de precisión como relojería. ¿Eso usted lo ve en cuánto tiempo? Não percebi a última parte da pergunta. Qual é o problema? ¿La seguridad del robot? No. ¿En cuánto tiempo podrían estar reemplazando policías o haciendo trabajos de alta precisión, como relojería? Sim, é fácil, mas por vezes as pessoas têm medo que os robôs tomem os empregos das pessoas. Pero eu não vejo dessa maneira, vejo ao contrário, nós não temos pessoas, aliás estamos recebendo imigração, a Espanha é um exemplo disso, e os robôs vêm substituir as tarefas que os humanos não querem fazer. Por exemplo, se tens uma plantação e tens que colher naranjas, maçãs, qualquer coisa, e é difícil arranjar gente. Pero se pomos os robôs a fazer isso, ótimo. Nós não pretendemos que os robôs substituam o ser humano é sempre necessário, pero as pessoas não querem fazer certas tarefas e para isso os robôs estão aí e fazem com mais precisão. Se os robôs vão substituir, por exemplo, polícias, sim, poderia ser, pero não é uma prioridade. Eu diria que não é uma prioridade substituir polícias. Há muitas outras coisas, tarefas difíceis para o ser humano, tarefas que ninguém quer fazer, e podem-se começar por aí, não tem que ser tarefas que são feitas facilmente por pessoas. Também o robô é bom a fazer coisas repetitivas, coisas que o ser humano não quer fazer. Se o ser humano tem que fazer muitas vezes a mesma coisa, ele não quer. Portanto, acho que os robôs vêm para substituir. Também, outro motivo para explicar que não estamos a perder empregos, por exemplo, 50 anos atrás, a população do mundo era quase metade de hoje. E a taxa de desemprego é mais ou menos a mesma que 50 anos atrás, 5, 6, 7, 8%. Portanto, os robôs não estão a tirar os empregos, mas sim estão a substituir en tarefas que las personas no quieren hacer. Profesor, usted mencionaba ahora que posiblemente dentro de no mucho tiempo estos humanoides van a poder desempeñar labores domésticas, regar las matas, dijo usted, y otras cosas. Viendo acá la evolución, en 3 años el robot pasó de correr muy lento a ganarle a Usain Bolt. Eso debe costar un montón de plata. Si uno hoy quisiera tener un robot de esos, ¿cuánto le podría costar? No momento, ainda são experiências, ainda não há nenhum à venda para fazer as tarefas domésticas, mas há muitas empresas a trabalhar nisso. Eu poderia dizer que há robôs a custar 20, 30 mil euros e há robôs a custar muito mais. Pero é muito dinheiro, pero eu diria que é como os telemóveis. Depois de vender alguns, o preço vai cair, okay? vai cair o preço. Portanto, para já, como é uma inovação, é caro, pero o preço vai ser menor em 2, 3, 4 anos. Se as companhias se as empresas conseguem vender milhares de robôs, o preço vai com certeza ser metade ou menos. Portanto, não estou preocupado com o preço. Para já ainda é um pouco caro, mas no futuro vai ser barato. Como um carro, por exemplo, toda a gente hoje na Europa consegue comprar um carro. E, portanto, isso vai ser uma coisa, quase uma prioridade. Tenho a impressão que haverá pessoas que preferirão comprar primeiro um carro e depois, primeiro um humanoide e depois um carro.
talvez seja mais útil para fazer algumas tarefas domésticas, como arrumar a casa, etc. Sí. Los desarrolladores de la inteligencia artificial han manifestado recientemente que les preocupa que la inteligencia estaba haciendo cosas que ellos no esperaban y que no acaban de entender. ¿No nos puede pasar que la combinación de robots e inteligencia artificial termine con robots que empiece a hacer cosas que nosotros no controlamos ni entendemos? No momento se desligarmos a bateria, tudo se desliga, acaba tudo. Pero isso é um pouco de ficção científica. Eu acredito que a humanidade sempre resolveu os seus problemas e vai continuar a resolver. Quando surgiu o computador, o ordenador, as pessoas ficaram apreensivas, que vai acontecer. Pero o computador é um grande amigo nosso, fazemos tudo com o computador. A mesma coisa com os coches, quando não havia coches, quando começaram a haver coches, que será do mundo? E agora com os robôs. Claro que o robô também pode ser visto como uma arma militar, como está acontecendo agora com drones em todas as guerras. Pero é como tudo, se tu usas a tecnologia para o mal, isso depende da pessoa. Podes usar como a bem, é como a energia atômica. Se usas para o bem é muito boa, se usas para o mal é muito mala. Portanto, os humanoides para já ainda se podem controlar facilmente e não creio que eles vão tomar conta, digamos, do mundo, porque o homem sempre é mais inteligente que a máquina. Para já. Esperemos que seja sempre assim. Le pregunto, ¿qué es más emocionante, cambiando aquí radicalmente el tema, qué es más emocionante, ver una competencia de seres humanos o esta competencia de los robots humanoides? Y cuando terminan las carreras o las competencias, estos robots humanoides tienen la capacidad de demostrar algún tipo de emoción porque ganaron o tuvieron un triunfo? Não, para já não há qualquer tipo de emoção, são apenas máquinas que repetem um determinado movimento, como correr. As pernas andam, não têm qualquer... Por exemplo, é importante dizer que a maior parte de todas estas aplicações que vêm nos vídeos são robôs telecomandados ou comandados virtualmente ou que têm um sistema OptiTrack. Um sistema OptiTrack é um conjunto de muitas câmaras à volta do campo, por exemplo, no ténis ou no ténis de mesa, tem cerca de 56 câmaras à volta do campo para ver onde está a bola, a pelota, com precisão. Exceto em futebol. Futebol é completamente autônomo. No futebol usam as câmaras da cabeça do robô para ver a bola, por isso que ainda são um pouco lentos, mas vai melhorar. Portanto, ainda há muita coisa a evoluir na tecnologia, na robótica, mas eles ainda não têm sensorização, mas não têm sentimentos. E não creio que venham a ter sentimentos. Isso é uma coisa, se vierem a ter, será em 50 a 100 anos, talvez mais, porque não têm alma. Só os humanos e os animais têm essa alma. Não sei se é a mesma palavra em espanhol. Em português eu chamo alma o que está dentro de ti, o que tu sentes. Pero o facto de não ser algo vivo deixa-nos um pouco à vontade. Se tivesse vida, seria problemático, mas como não tem vida, não há problema. E a tecnologia está cada vez mais melhorada, pode vir a ter sensações e emoções, mas para já não estamos muito longe disso. Qué interesante entrevista, un placer saludar a don Fernando Ribeiro en directo desde Beijing a propósito de los olímpicos, de los robots humanoides que tienen en este momento con mucha curiosidad al mundo entero. ¿A dónde va a llegar esto? Es la gran pregunta. Don Fernando, buenas noches en Beijing y gracias por atendernos. Muito obrigado pelo convite. Tchau. Muito obrigado por el convite.